Meu nome é Lívia Milanese e eu sou a criadora do Selo Táctil e a autora do romance Em Brasília, Setembro, que saiu pelo Selo Táctil no final de 2022 e foi lançado no começo de janeiro de 2023, no dia 6 de janeiro de 2023. Vou ler um trecho do meu livro, o capítulo 1, que também está disponível para download e leitura gratuita. E se você quiser adquirir o livro, basta enviar um pix para selotáctil@gmail.com no valor de R$ 45 mais o frete para a sua cidade. Eu envio o livro com dedicatória e espero que você faça uma boa leitura. Agora vamos para o primeiro capítulo. Uma rosa dos ventos que gira, sugando pessoas de todos os lugares para seu centro. É sobre isso a canção de Roberta. E enquanto a murmura, Laura imagina, tentando recordar toda a letra, um dia quente e seco em um deserto. Imagina uma estrada, uma caravana, e tenta recordar se caravana, estrada e deserto aparecem nos versos, ou se está misturando a lembrança da letra com seu próprio dia. Se havia uma paisagem na música, talvez fosse verdejante e úmida. O dia de Laura, ao contrário, é seco, seu clima preferido. Por isso, mora há tantos anos em Brasília, onde fotógrafos saem à caça de ipês amarelos nos meses de agosto e setembro. Ela também está à caça dos ipês. Vermelho, amarelo e azul, as cores primárias vibram na fotografia. O vermelho da terra seca, o amarelo das flores e o azul do céu. A simplicidade paradoxal de Brasília, a cidade rudimentar que pretende ser moderna. Ou talvez o moderno seja isto mesmo, o acento simplório das linhas brancas de concreto sobre a terra seca. Do outro lado da esplanada, um grupo de turistas fotografa a catedral. Ao atravessar a via, escuta em todos os grupos conversa parecida. Brasília não parece uma cidade de verdade. As pessoas repetem raciocínios prontos, como mantras de uma religião cética, e voltam para suas casas reproduzindo clichês turísticos. Afinal, seus passeios limitam-se ao centro administrativo e a algum restaurante à beira do Lago Paranoá. Se quisessem ver algo mais próximo de seus conceitos de cidade, poderiam ir perto. A Vila Planalto, com suas vielas e ares de cidadezinha, ou ao Cruzeiro, com seu casario da década de 1970 e seus bares apinhados de gente aos fins de semana. Em alguns, até há rodas de samba e pagode. Deveriam visitar também o Núcleo Bandeirante, a Candangolândia, o entorno. Para conhecer Brasília, não basta limitar a viagem à esplanada e suas proximidades. No pequeno perímetro cenográfico da capital, composto pelos lagos Norte e Sul e pelo Plano Piloto, moram altos funcionários do governo, políticos, grandes empresários e os trabalhadores com salário mediano ou baixo, que habitam perto dos mais ricos para atender-lhes com prontidão. Esta multidão mal remunerada absorve os trejeitos dos ricos e, junto com eles, compõe a famosa Brasília Fria, de pessoas que não se cumprimentam, não puxam conversa e alimentam a fama de uma cidade esquisita e sombria, apesar de tanto sol. A ideia de Brasília como terra dos políticos e do primeiro escalão de funcionários do governo é fruto de uma miragem midiática. Ali na esplanada, esbarra-se o tempo todo com a classe média anônima, endividada e infeliz que faz um esforço enorme para parecer mais rica. Em cada uma das quadras do plano piloto coexistem realidades díspares.
Os edifícios de 6 andares, habitados pela classe média, são vizinhos dos prédios comerciais onde salas pequenas servem de moradia aos empregados de baixa remuneração do setor público, da iniciativa privada e do mercado informal. Quanto ao lago, a expansão da cidade não permite mais afirmar se um morador do outrora elitista Lago Sul habita suas tradicionais mansões ou é mais um dos habitantes dos novos condomínios que se alastram pelo Grande Planalto, sobre o qual repousa a figura humanoide do Lago Paranoá. Os turistas, porém, desconhecem esses melindres. Para eles, Brasília significa apenas poder e política, ou talvez tédio, a julgar pelo semblante sisudo e vazio de tantos de seus moradores. Refletindo a respeito da opinião dos visitantes, para quem Brasília não é uma cidade de verdade, Laura planeja fotografar uma das feiras permanentes no domingo seguinte. Quer refutá-los, ao mesmo tempo que ocupará a solidão de fim de semana com seu novo hobby, a fotografia. Hora de voltar para casa e para o umidificador de plástico azul transparente, que espalha uma névoa úmida e esbranquiçada pela casa. Laura gosta de adicionar essência de lavanda à água do aparelho, e por isso o lugar onde mora recende a amaciante de roupas. A música continua em seus pensamentos, os acordes simples e repetitivos de uma iniciante. Todo mundo precisa tocar a própria música, dizia Roberta, quando as duas haviam acabado de entrar na faculdade, e em vez de estudar para as provas, procrastinava dedilhando o violão. O sonho de aprender a tocar foi interrompido pela dificuldade com música e pela incapacidade de se concentrar por muito tempo em uma só coisa. Apenas muitos anos depois, já fora de Brasília, Roberta retomou o violão, começou a tocar lá do seu jeito e passou a escrever canções. Enquanto esteve em Brasília, não fez nada de útil, conforme comentou em um de seus vídeos na internet. Apenas se mortificou, cumprindo obrigações de estudo e trabalho que não lhe interessavam. Nunca gostou da cidade. Era uma mulher de pele terracota, ombros largos e de quem todos esperavam força, mas que era sensível à secura atmosférica e emocional de Brasília. Muito diferente de Laura, com seu aspecto quase etéreo e invisível. Uma mulher translúcida, que havia se aclimatado perfeitamente ali. De que matéria eram feitas as pessoas que conseguiam sobreviver a Brasília? De que matéria ela, Laura, era feita? Como era capaz de não apenas suportar, mas amar a seca de agosto? Como seu nariz entupido de poeira vermelha e fumaça não sangrava? Como ela parecia sempre tão limpa, em meio à fuligem esvoaçante das queimadas do cerrado? Todo mundo precisa tocar a própria música. Laura repete o lugar comum da amiga enquanto abre o apartamento minúsculo na Asa Norte. Ou fotografar a própria cidade, emendou, ou pintar, escrever, ou simplesmente expressar de alguma forma a angústia e a admiração perante a vida. A angústia e a admiração perante a vida. Laura riu da própria superficialidade, que pretendia grandiloquência. Não tinha inclinação para a música, não acreditava que persistiria na fotografia, não sabia pintar e não se imaginava escrevendo nada que não fosse um relatório ou uma comunicação corporativa. Não havia se preparado para nada relacionado à arte. Pelo contrário, desde cedo havia sido incentivada a fugir dela em todas as suas formas, pois a arte era inútil e perniciosa, coisa de vagabundos, como diziam seus pais.
Vagabundos como Roberta, que alimentava a internet com as canções nas quais Laura procurava a si mesma, tentando encontrar nas letras algum momento do qual houvesse feito parte. Colocou a música para tocar novamente no celular. O que Roberta pensaria se soubesse que assistia aos seus vídeos? Laura apenas a orbitava no mundo virtual e não sinalizava a própria presença por orgulho e temor do que a outra pensaria. Será que Roberta desconfiava? Os corpos sentem o campo gravitacional uns dos outros. Quando um asteroide passa pela Terra, a órbita do planeta é sutilmente alterada. Isso seria possível do outro lado da tela? Passar por aquelas páginas mexia com Roberta? Será que alguém sente quando é observado? Pensamentos para esconder o pensamento de que Laura temia a indiferença de Roberta, que havia seguido adiante, tinha uma nova vida e era uma pessoa diferente daquela com quem havia convivido. Roberta cantava porque tinha necessidade de se expressar, era sensível, e isso a tornava muito diferente de Laura, uma mulher treinada para esmagar os próprios sentimentos a ponto de se tornar superficial. Mesmo assim, tão superficial, não suportava sentir-se exilada do universo que antes havia habitado. Não queria admitir que havia se tornado menor do que Roberta, apesar de ser considerada mais bonita, de ter um emprego melhor e de receber todas as honrarias pelas futilidades que servem para graduar alguém na escala social de status. Ainda que sem dinheiro e sem reconhecimento, Roberta havia crescido aos olhos de Laura por desprezar as preocupações dos socialmente invejáveis. Laura, por sua vez, havia diminuído, vivendo só para a rotina, sem se aprofundar em nada, nem em si mesma. Foi para driblar o tédio que resolveu se aventurar pela fotografia. Por algumas semanas, continuaria com as fotos tiradas em uma máquina amadora e pequena, cujas funções não conhecia totalmente. Depois, aquele hobby, que era menos um hobby e mais uma distração sem muito método, seria substituído por outro para passar o tempo sozinha. Vai até a varanda. Apesar do dilema entre escrever ou não um comentário embaixo dos vídeos de Roberta, tudo lhe parece mais alegre hoje. Até as plantas. Depois de descobrir quais delas crescem sob a luz direta do sol e quais preferem a sombra, dividiu o pequeno jardim em duas seções. A primeira, exposta ao sol todo o dia, fica do lado esquerdo da varanda. Ali estão pimenteiras de várias cores e espécies, duas pequenas roseiras e alguns cactos compridos. Há também uma variedade de era resistente que sobe pela parede e transborda para a fachada do apartamento. Na segunda parte do jardim, do lado direito, volta-se para dentro de casa e fica à sombra. Naquela seção, pendendo do teto, há uma samambaia e uma jiboia. No chão, plantas com folhas enceradas e escuras, entre as quais antúrios e zamioculcas. Estes são seu jardim de sol e seu jardim de sombra, medidores de seu estado emocional. Quando as plantas estão sadias e vibram viçosas, significa que Laura está bem, como neste mês de agosto, em que decidiu se dedicar à fotografia. Há períodos assim, nos quais se sente bem sem saber explicar o porquê. Não há nenhuma novidade para alegrá-la. No entanto, inventa ocupações, limpa a casa com mais vigor e compra plantas novas. Troca móveis e quadros de lugar e inova nos detalhes de decoração. Nessas épocas, o jardim de sol, cujas plantas são mais frágeis, floresce de forma esplêndida, atraindo borboletas e pássaros para o bebedouro de água com açúcar. Em outras épocas, ao contrário, Laura descuida-se de tudo por muito tempo
e dá-se conta de seu desânimo ao perceber o mau estado das plantas. Elas param de crescer, suas folhas amarelam e aparecem insetos indesejáveis. O jardim de sol morre mesmo que não seja a época, encurtando o ciclo de vida das plantas, e sobrevive apenas o jardim de sombra, ainda que com dificuldade. Galhos das amiocucas apodrecem e não surgem flores novas nos antúrios. São dias sombrios, durante os quais ela anda de moletom pela casa, mesmo que seja verão, e passa boa parte do tempo deitada na cama ou no sofá. Contudo, mesmo nos tempos ruins, Laura domina a habilidade de disfarçar o mal-estar. Mantém a pontualidade dos compromissos e o desempenho no trabalho não se altera. Ninguém jamais suspeitaria de seus períodos de inferno pessoal. Para matar o resto das horas de domingo, assiste pela terceira vez ao vídeo de Roberta. Decide não comentar embaixo do conteúdo. Liga a TV em um volume quase inaudível, sem prestar atenção ao que é transmitido, apenas para ouvir algum barulho e não se sentir tão sozinha. À espera do anoitecer, lê o que está habituada, textos banais e práticos, um guia para aumentar a produtividade no trabalho e um manual para organizar espaços pequenos. No passado, apartamentos minúsculos como o dela chamavam-se garçonnière, em referência aos moços solteiros que os habitavam. Com o tempo, eles diminuíram ainda mais e passaram a se chamar kitnettes, porque as cozinhas desapareceram e tornaram-se parte da sala de estar. Por fim, esses espaços começaram a ser chamados pelo diminutivo do diminutivo, kits, lugares que às vezes são apenas um vão sem divisória, onde adultos solitários realizam o sonho infantil de ter o próprio quarto, conforme disse certa vez Roberta, que raramente